Boa noite a todos vocês, estamos ao vivo, sim, estamos ao vivo aqui no programa Boas Ações. Estamos com o Dani e a Cristal, certo? E eu vos digo, é uma satisfação imensa. Normalmente, o programa Boas Ações, eu não apareço, eu fico atrás da telinha. Só que hoje eu estou aparecendo porque é importante. É importante para dizer o quê? Para dizer que este é um lindo projeto que teria que ser implantado no país inteiro. Então, boa noite. Boa noite, querido. Boa noite. Tudo bem? Maravilhosamente. Então vamos lá. Antes de começar o programa, eu queria que você me entregasse esse banner aqui, por favor. Opa! E enquanto eu te entrego o banner, eu vou ver se eu faço uma correção nessa luz. Com licença, galera. Ótimo. Aí, aqui é tudo assim mesmo, ó, gente, ó. Mostrando o quê? Os apoiadores. Além da Prefeitura Municipal, tem os apoiadores. Isso. Ok. Certo? Apoio institucional, Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e os nossos incentivadores, Áurea Santos Dumont e Polo Engenharia. Essa iluminação tá... Sabe como que é? É ao vivo. A gente vai... Alguns dizem assim, quem sabe faz ao vivo. Pois é. A gente não sabe muito não, mas nós estamos aqui fazendo ao vivo. Isso aí. O importante é fazer, né? Não é? Exatamente. Olha, eu já vou fazer a primeira pergunta para Cristal. Cristal, é o seguinte. Normalmente, eu e as crianças que comigo estudaram na época no Pio 12, eles tinham educação artística. Era uma aula que vinha no boletim, era matéria, educação artística. E o que você me diz hoje? Teria que ter em todas as escolas esta matéria ou não? Boa noite, Michel. Queria primeiramente agradecer a oportunidade, agradecer a força. Eu acredito que eu tive, sim, a questão de dar aula, né, de artes, dentro da educação, do ensino fundamental e do ensino médio, porém muito superficialmente. Esse superficial, ele vinha da seguinte forma: o professor de artes da época e tudo mais sofria uma grande opressão ali dentro. Ele não podia, por exemplo, não conseguia por si só prender a atenção daqueles alunos, porque a tendência já era estarem, né, desfocados desse universo que é a arte. Então, o professor de artes, ele sempre foi, né, assim, muito oprimido. Eles até apelidaram, né, uma das minhas professoras de louca, né? Então era fulana louca, tal, não vou citar o nome. E eu só pude conhecer, porque ela nunca chegou, assim, realmente, a conseguir dar uma aula em que todo mundo pudesse, né, observar todo aquele potencial que ela tinha, né, e todo aquele repertório imenso que ela tinha ali dentro da sala de aula, que era incrível. E eu só fui conhecer, por conta de tudo que ela não conseguiu passar dentro de sala, né, por conta da supressão, só fui conhecer dentro da Casa de Cultura, quando eu fui fazer aula na Casa de Cultura e ela estava lá. Então, muitas vezes a gente percebe, né, a importância de que esse ensino ele seja, né, de certo modo, desde sempre estimulado, né? O ensino de artes ele seja desde sempre estimulado, ele não seja visto como algo
sei lá, uma aula para se fazer bagunça, né? Até a gente fez aquele post, né, sobre a diferença da arte para bagunça, que não são a mesma coisa e que para criança às vezes pode ficar confuso, né, quando os adultos usam esse termo, né, da arte para se referir à questão da bagunça, porque a arte em si, ela estimula o desenvolvimento, né, da criança, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento comportamental, o desenvolvimento criativo, né, e tudo isso vai auxiliando para um desenvolvimento de uma personalidade, né, e é muito fundamental, porque mais tarde isso vai desenvolver ali um repertório, né, tanto de ações quanto de um caráter, quanto de uma subjetividade que vai marcar ali para uma vida, né, em sociedade. Entendi. Pessoal, outra pergunta que eu vou fazer para ela. A parte da aula de vocês ser algumas, eu não sei se são todas, de ser já no espaço aberto, ser fora da sala de aula, né? O que você tem a me dizer sobre isso? Eu sou sempre assim, aquela que, de certo modo, sempre puxa pra vamos sair da sala, vamos pro externo, vamos pro jardim, vamos fazer um círculo. Porque a sala de aula, ela, de certo modo, e eu acredito que por conta, né, do formato, né, que foi desde de sempre estruturado, já esteja no modelo que parece bastante hierárquico. E que parece, né, muitas vezes que o professor tá ali, né, e enquanto uma figura que pode ser ou uma figura de poder ou uma figura que está sendo oprimida. Então, e os alunos também, né, os alunos que talvez se destaquem mais estejam sentados ali na frente, os que se destacam menos estejam mais ali no fundo, e aquela certa hierarquia. Então, eu queria até que Dani complementasse, porque é muito pra gente que tá nesse meio artístico, a questão do círculo pra gente representa essa quebra do quadrado, que seria o mesmo que o quadrado da sala de aula, seria o mesmo que o quadrado, por exemplo, de uma sala em que a televisão está ali no centro e estamos sentados assistindo aquela televisão, que está o tempo inteiro ditando coisas para nós, colocando coisas ali no nosso subconsciente, com aquelas propagandas, aquelas, né, mensagens, né, persuasivas, né, modulando, formando, transmitindo aquele conteúdo, muitas vezes de consumismo ou de diversas coisas, e, de certo modo, criando aquela poluição mental. E dentro da sala de aula, esse modelo acaba muitas vezes se repetindo, o modelo hierárquico. Então, a minha questão com vamos para outro lugar, sair da sala, é justamente por essa quebra. Entendi. E quando tu traz assim essa questão do parecer uma hierarquia, eu acho que é uma hierarquia, né? Por mais que possa ser subjetivo, é uma hierarquia que realmente é colocado como se esse professor ele fosse o tomador de todo conhecimento do universo, assim. Quando, na verdade, ele está nesse processo de aprendizado também, né? Uma troca. Que a educação é justamente isso, né? Se a educação não for uma troca, qual que é o papel desse professor que a gente comenta, né? Principalmente dentro de toda essa questão que a gente traz da própria educação moderna. Ótimo. Entendi. Eu vou interromper um pouquinho, vocês vão entender como. Primeiro, agradecendo a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, agradecendo a todas as pessoas que os receberam e que acreditaram neste lindo projeto, e eu vou aproveitar, mostrar novamente os patrocinadores, certo?
só que eu vou mostrar de um jeito um pouquinho diferente. Quer ver? Vamos lá? Põe eles aí. Com licença, pessoal. Aqui está. Eu acho que uma pontuação bem interessante para a gente fazer também, porque na nossa reunião com a Apollo, eles trouxeram bastante essa questão de estar dentro dessas pautas sociais também, né? Então, é um agradecimento de fato mesmo, porque são pessoas que realmente abraçaram o projeto e estão dando essa oportunidade também para que a gente possa sair um pouco dessa zona que a gente estava desde ali de 2019, para que a gente possa de fato construir esses outros caminhos dentro do projeto, né? Ok, então vamos mostrar então. Bem-vindo Marco Antônio, bem-vindo Alder Rogério. Então aqui é o que você disse sobre Apollo Engenharia. Apollo Engenharia, Aura Santos Dumont, eles apoiaram, eles estão aí incentivando, dando forças aí pra gente. A gente é muito grato, a gente tem, assim, realmente uma felicidade, acho que é de muita alegria pra gente estar realizando esse ano, esse projeto em parceria, assim, com eles, tendo, né, esse incentivo. O projeto, desde que começou, ele acontecia de uma forma voluntária. A gente tem aí nos apoiadores a Agro Rações White, que também apoiava. Deu uma super força, né? Apoiava aí desde do começo, desde quando surgiu. A Sei Catavento abraçou ali também, né? Abriu o espaço pra gente e todas ali as professoras também abriram, né, o espaço, coordenação. Esse aqui é quem também? Gente. A Cogumelo Brindes do André Ottoni também tá apoiando bastante, assim, em relação à arte, essa arte maravilhosa que foi ele mesmo que fez e tá dando uma força, assim, também. Tem um trabalho bem bacana também ligado a artes visuais. É um bom incentivo, né, gente? Sim. Acho que todas essas... Acho não, né? Tenho certeza que todas essas pessoas que estão envolvidas dentro desse projeto realmente abraçaram a causa, assim, de botar fé mesmo e falar, não, vamos fazer, vamos realizar. Porque realmente a gente já vinha sentindo essa necessidade dessa transformação da educação aqui, né? Sim. Por mais que a gente não estivesse inserido 100% e o tempo todo dentro das escolas, mas, sei lá, pelo menos pra mim, assim, trazendo até num sentido da vivência, durante toda a minha vida na escola eu tive um ensino tradicional. A maioria dos meus professores eram professores que trabalhavam dentro da educação bancária. Ou seja, eles pegavam o conhecimento da cabeça deles e tentavam encaixar na nossa cabeça, né? Só que esse encaixe, muitas vezes, ele não dá certo. Pode dar certo, talvez, para uma prova, para algo do tipo, assim, mas é algo que a gente precisa de outras formas para que esse aprendizado realmente aconteça. Porque se a gente for pegar ali para um professor, ficar lá na frente, falando meia hora, escrevendo num quadro... É importante também, faz parte da educação, né? Mas a educação pra gente é muito mais do que esse processo hierárquico que a gente conhece da educação hoje. Certo. Olha, uma coisa que eu acho muito importante é que vocês estão novamente colocando em pauta. Vocês nem perceberam, porque pela grandeza do projeto, vocês não perceberam, mas... vocês estão colocando em pauta uma matéria nas escolas. Sim. Educação artística. Com certeza.
eu acho que isso teria que ser a nível nacional, não é? Sim. Com certeza, a nível nacional. Até trazendo um complemento, assim, desse nosso início de conversa, a artes hoje, ela é uma matéria dentro das escolas, né? Ela sai nos boletins, ela tem toda essa questão burocrática das outras matérias. Mas a questão da matéria de artes é justamente a forma como ela é tratada. Né? Que muitas vezes vai ser levado para essas questões que a Lê trouxe, de bagunça, que vai ser um momento livre, onde os alunos, os estudantes vão poder fazer o que eles quiserem, que vai ser uma matéria que vai ficar por conta dos cartazes da festa junina. E na verdade não é isso, né? A matéria em artes em si, se a gente for parar para pensar a grandeza do que se constitui, que a gente conhece hoje como arte, é imenso, é gigantesco, assim, são muitos caminhos que a gente percorreu até aqui para que a arte fosse ensinada de uma outra forma que não essa que a gente conhece, né? Sim, são muitos períodos, né? Muito do desenvolvimento humano tá ligado também ao período histórico envolvido e ao período artístico que estava acontecendo. Pra no final ser só um cartaz de festa junina, né? É complicado. Não tem como resumir a uma colagem ou uma coisa. Não tem como, né? É muito. Fazer moldura no caderno, né? Nossa, não tem eu tinha como. um ranço. Sabe o que eu acho? O que eu acho é assim, ó, na minha época, eu já ouvi muitas vezes, e a minha mãe é professora, minha tia é professora, e eu estudei também na escola do estado, lá no Santa Rosália, que é Dr. Haroldo Afonso Junqueira. Então, na época, Maria Helena Braga, ela gostava, não era nem por tanta necessidade, não, ela gostava, ela aproveitava, pegava uma carona para ir para a escola, e eu, quando criança, ficava ouvindo a conversa deles, entendeu? E eu lembro da Maria Helena Braga falar várias e várias vezes. Por isso hoje eu faço o programa Boas Ações, Culturarte, faço o programa Culturarte. Eu lembro dela várias vezes dizer, falar, olha, o pessoal não está dando tanta atenção em cultura, arte, não está dando atenção no teatro. Professor e professora de educação artística tem que ter mais atenção. Eu lembro dela cobrar isso direto das professoras. Eu lembro quando ela era diretora, quando ela foi supervisora no Colégio Pio XII. Então, é o que eu penso assim, ó, eu mesmo, pelo que eu vivi no passado, queira sim, queira não, por uma juventude tumultuada, o que me ajudou e muito a ser o que eu sou hoje, tem a ver com a dona Marta lá no Colégio Pio XII, aula de educação artística. Nossa. Vocês estão vendo a grandeza do projeto de vocês? Sim. Sinceramente. Tem até uma frase que eu acho maravilhosa, assim, da Ana May Barbosa. É no livro O Ensino da Imagem na Escola. Que ela é uma arte educadora que trouxe a educação artística pro... Foi uma das precursoras, assim, com os métodos dela, né? A gente sabe aí do movimento das escolinhas de arte, mas quem de fato fixou essa educação artística aqui é a Ana May Barbosa, da forma como, pelo menos, a gente deveria conhecer hoje. E aí, nesse livro, no primeiro capítulo, se eu não me engano, ela fala que ela é muito convidada para poder fazer palestra, debate, aula. E sempre que ela recebe esse convite, eles colocam um tema sobre a importância da arte na escola. E aí uma frase que eu acho sensacional, que ela traz mais ou menos que se a arte não fosse importante, ela não existiria desde a pré-história. Exatamente. Né? Então, se ela existe, e pensando que esse termo pré-história também tem essas complexidades, né? Mas pensando nessa frase em si, a arte, ela é esse meio de expressão, esse meio de canal que a gente tem para colocar essas coisas que estão internas para fora, né? Sim. Isso.
o meio, talvez, né, pré-histórico de sobrevivência, registros, né, ali, né, entre muitas aspas, né, em outras palavras, registros ali, e hoje em dia até uma forma terapêutica de se expressar, de lidar, de conseguir estar colocando expressando sentimentos, né, expressando afetos. Bem-vindo aí, Michel. Porque muitas vezes o que a gente percebe, a dificuldade hoje em dia, né, de se demonstrar e de se trabalhar com afetos, né, com emoções. Então, a arte também ela auxilia nesse processo, que é terapêutico também, né, que vai auxiliar esse desenvolvimento. Né? Isso. Sim. É assim, ó. O que eu iria perguntar para vocês. Bem-vindo aí, Juliana Avelino, Michel Martins. Tá vendo? Tem uma galera aí que sabe a importância, o pessoal tem um tempinho, aparece na telinha, aparece para ver a telinha e depois no decorrer dos dias fica acompanhando. É o bom da rede social, é isso, né? É, isso aí. O Juliano mesmo aqui tá dando um monte de curtida, legal isso. O que eu queria perguntar é o seguinte, ó, pela grandeza do projeto, que eu já falei em si, eu queria perguntar se tem como passar, pessoal, voltando. Então, o que acontece? Ó, recapitulando, você vai fazer uma peça de teatro, vocês dois vão organizar o roteiro, pega uma história, né, para fazer uma peça de teatro. O que vocês acham na parte de calcular uma peça de teatro, fazer a peça de teatro e para com que ela seja como se fosse uma apresentação maior do projeto com as crianças que vocês estiverem trabalhando? O que vocês acham disso? Só antes de tu comentar, eu queria fazer trazer uma vivência, assim, que é muito louca, e depois eu quero que tu complemente justamente ali onde eu parar, que eu sei que você vai complementar muito bem. Porque, assim, em 2019, quando a gente fez a montagem do musical Saltimbancos, e ali sendo o primeiro ano do projeto, ainda entendendo como as coisas estavam acontecendo, acabou que a apresentação, assim, e hoje eu percebo que é algo que poderia ter acontecido diferente, de outras formas, porque basicamente naquela apresentação acabou acontecendo que a gente que eu levei alguns passos já coreografados e tudo mais para as crianças apresentarem, né? E aí onde a gente cai num erro tremendo da educação infantil, mas não só da educação infantil, como em todos os outros âmbitos, assim, porque eu vou fazer um movimento que meu corpo, eu vou fazer um movimento com o meu corpo que muitas vezes para as outras pessoas vão ser de outras formas. Né? Então, nesse sentido da apresentação, quero que tu complemente, assim, que a gente já chegou a trocar bastante ideia sobre isso, né? Que acho que a apresentação ela é um momento muito marcante para as crianças também, né? Sim. Assim, muitas vezes para muitas crianças ali vai ser o primeiro contato delas com o público, né? Sim. Vai ser o primeiro contato, e isso muitas vezes vai deixar elas... Pode ser também um marco decisivo, se elas vão seguir um caminho ali de gostar de artes ou não, ou se traumatizarem com artes, não quererem, né? Não buscarem. Muitas vezes é bastante complexo e delicado. Eu, especificamente, tenho reflexões acerca não só da educação infantil, do teatro na educação infantil, como do teatro como um todo, nessa reflexão do criar, né? Da criação, né? E dessa questão, né, que Dani trouxe, do movimento que talvez um corpo consiga fazer e o outro corpo talvez não consiga fazer aquele movimento, mas consiga fazer um outro movimento. E através disso possa se criar partituras corporais
que são diferentes e que podem se complementar e que pode se tornar algo ali, algo conjunto, e possa se abraçar essa diversidade. Cada vez mais algo que pode ser incluído, né? O processo, por exemplo, de se levar um texto já pronto e levar a questão de vamos trabalhar com esse texto. Muitas vezes ele pode ser ou não um processo interessante. Eu prefiro levar talvez a ideia e através da ideia estimular para que surja a criatividade deles. O que eles imaginam? Por exemplo, a gente está levando a ideia... eu posso dar um spoiler da próxima aula? A gente está levando a história da pulga e do piolho. Tá, a gente levou ali 2 elementos, a pulga e o piolho. Mas como que eles imaginam isso? Como que é o corpo deles através de... Como que é esses personagens no corpo deles? Sem a gente tá ali... impondo alguma coisa mesmo, impondo, né? tipo, falando... Porque é uma imposição também, né? Muitas pessoas falam, não, vocês têm que fazer assim, tipo, vão lá e fazem o movimento e a criança tem que repetir. E não, como que vocês imaginam que seria? Como que vocês acham que seria? Como que esse piolho, essa pulga, como que eles dançam? Como que eles se expressam em artes plásticas, né? Como que eles constroem? Sim. Como que... O que seria a construção de um cenário através de uma reciclagem? Como que a gente pode fazer? Como que a gente pode estar colocando ali, tendo um contato, né? Criando algo. Que o processo de estimular essa ludicidade criativa das crianças ela é muito forte. Na pandemia, por exemplo, a gente percebeu que foi um momento delicado ali, onde a gente estava adaptando muitas dinâmicas teatrais para o formato digital, né? Dinâmicas, né? E no meio disso, entrou, por exemplo, a ideia da musicalização e eu fiquei realmente impressionado com a forma que as crianças conseguiram captar rapidamente e estimulou o foco delas foi absurdamente significativo. Isso são coisas que, por exemplo, eu demorei muito para assimilar. Coisas que eu demorei muito para assimilar de música, já adulta, as crianças aprenderam ali bem rápido, porque elas estão na fase mesmo do estímulo chegar muito rapidamente. E isso é muito... Essa é a importância também de já se iniciar desde cedo, né? Para que elas possam passar por esse processo de uma forma criativa mesmo, né? Sem todas essas imposições que muitas vezes acabam vindo de diversas áreas, assim, de diversos pontos, né? E aí, por exemplo, para esse ano, assim, a gente está pensando, né, em algumas ações aí ao longo do ano de exposição, de alguma forma com que essas produções das crianças elas possam ser abertas aí para que todo mundo possa participar também. Dependendo de como tiver todo esse caso de Covid no final do ano, a gente está pensando em uma apresentação também, né? Sim. Mas sempre nesse sentido, assim. E aí, gosto muito dessas trocas que a gente faz, porque ela me abriu muito a minha cabeça, assim, nesse sentido de como a gente pode conduzir essas apresentações de uma forma que seja um processo interessante para as crianças.
Porque repertório elas têm. A gente fala muito sobre aumentar esse repertório, mas elas têm um repertório que é delas, né? O que a gente faz é trazer outras referências, mais como um complemento e não como uma verdade absoluta, né? Como algo que a gente vai excluir essa referência que também vem delas para poder colocar a nossa. É um movimento até contrário, né? Essa pauta é muito importante, eu vou te pedir para você fazer outro favor para mim. Isso que é bom, a questão de ser ao vivo. Eu vou pedir para você me filmar agora. Levante-se, por favor. Você vai entender por quê, Cristal. Aqui, olha. Cuidado que ali termina. Ai, perfeito. Eu vou passar para vocês o que eu entendi, certo? Vejam só. Por isso que é importantíssimo fazer programas igual Cultura Arte, Boas Ações. Por quê? Eu fiz uma pergunta, eu dei uma ideia. Tiozão, 49 anos. Ah, não, então vamos fazer um teatro para todo mundo. Aí apareceu a grandeza do projeto. O respeito ao livre-arbítrio. Entenderam? Por isso eu faço questão de estar aqui perto, ó. Eu vou acompanhar esses dois o tempo todo. E eu falo uma coisa para a Prefeitura Municipal, para a Secretaria de Cultura, para professores, para jovens, adultos, para pais e mães. Abracem esta ideia mesmo. Você que é professora, diretora numa escola, quando os ver, respeite, mas respeite profundamente, porque eles realmente estão levando a sério o projeto, a proposta do projeto. Vocês estão vendo? Para mim, eu já queria um teatro em praça pública, vamos fazer um teatro, vamos lá, vamos agitar tudo. O que a Cristal falou? Opa, peraí, tem gente, vai ter criança. Ela disse educadamente, mas vai ter criança que não quer nem saber de teatro. E tem, né, mana? E tem. Não é? E aí o que tem? Agora eu vou pegar a tela para falar. Tem os dois para poder ajudar aquela criança que está lá quietinha naquele canto, que ela não gosta de teatro, ela não gosta de música, ela não gosta de dança, mas ela gosta de desenhar. E aí estão os dois. Agora eu vou continuar. Entenderam? Ó, abracei a ideia mesmo. É excelente. Eu vou acompanhar direto vocês. Com licença. Viu? Isso que é legal. Muito interessante. É o respeito ao livre-arbítrio. É levar a sério mesmo a educação. É assim, o que acontece? Eu na empolgação, vamos fazer isso. Não. É o que as professoras, diretoras, pessoal que é ligado à educação, cultura, arte, vão ter, que eles já têm um carinho, um respeito por vocês, mas vão ter que dar mais atenção, ouvir vocês seriamente e falar, não, peraí, isso é um projeto que ele pode funcionar a nível nacional. É um excelente projeto. Sim. Agora continue, por favor, queridos. Acho que só nesse complemento, assim, é muito louco como a educação tradicional ela age na vida das pessoas, né? Porque basicamente a educação tradicional ela não preza por uma individualidade, né? Ela preza para que a pessoa saia da escola já formada, consiga um emprego e que de preferência no terceiro ano faça um Enem, já entre na faculdade. Então, mais ou menos a gente tem uma linha já construída, né? Onde a gente passa a escola, terceiro ano, a gente faz Enem, precisa obrigatoriamente entrar numa faculdade, já iniciar um trabalho e entrar nessa vida louca que depois aí dos 20 a gente começa, né? E quando na verdade não é bem assim, né? A gente tem
essa forma de se pensar acaba sendo até um pouco de um senso comum, porque a gente não percebe que existe uma individualidade do próximo, né? E aí quando a gente está falando de educação, ainda mais, assim, que é um momento que a gente passa muito tempo na escola. Então, se dentro da escola a gente também não está falando sobre questões sociais, o que a gente está fazendo ali dentro, né? Ah, esse momento de estar em sala de aula e fora dela também faz parte da vida. E literalmente não só faz parte, como tudo que acontece fora da escola também acontece dentro. E aí trago até um relato bem massa, assim, de 2019, um pouco voltado aí para a questão LGBTQIA+, mais de uma aula no começo do ano, que eu tava de unha pintada, e aí uma das crianças chegou para mim e falou que não, que aquilo não podia, que o pai dela também não aceitava, e que aquilo para ela era inadmissível, assim, que esmalte era coisa de menina. E aí a gente foi convivendo, a gente teve o ano todo de convivência para chegar no final do ano e mais uma vez eu estar de unha pintada e a criança falar, nossa, que unha bonita. E aí já não vem com aquele discurso do começo do ano de um preconceito enraizado mesmo, né? Que dentro da escola o preconceito ele também é vivenciado, não só por pessoas LGBTQIA+, mas por crianças negras, por meninas. E aí, se a gente não tem esse trabalho também, acaba que a gente talvez não esteja nem fazendo o nosso ofício, né? O conhecimento ele é importante, ele abre muitos caminhos pra gente, mas além do conhecimento, a gente tem essa vida palpável e essas questões sociais mesmo, né? Que são necessárias para que a gente possa ter um respeito pelo próximo, que a gente possa ter um amor mesmo, né? Pelo outro, uma empatia, né? Sim, uma empatia e uma certa consciência do coletivo, né? Sim. Da coletividade. O período escolar, eu acredito que desde o fundamental ali, desde do SEI mesmo, até o final do ensino médio, é um período muito importante de formação do sujeito. Sim. Né? Do sujeito subjetivo, né? De uma formação mental da personalidade, que vai marcar mesmo a trajetória da vida, né, de uma pessoa, porque a maior parte do tempo ela vai de fato passar dentro da escola, né, dentro ali do ambiente da escola e em casa, né? Então, o que está acontecendo dentro dessa escola em que ela está inserida, isso vai marcar muito. Então, de repente, muitas coisas, né, que podem estar acontecendo, como os casos, né, de bullying, de preconceito, de racismo, de gordofobia, de muitos preconceitos ali envolvidos, se não forem ali machismo, homofobia, se não forem ali combatidos, né, não forem ali conscientizados e vistos, né, e tudo, de certo modo, ter uma certa conscientização, ter uma certa, né, reparação, um certo olhar sobre essas causas e não for pensado, né, esse local, não for pensado que e for, tipo, deixado de lado, né, tipo, tá tudo bem tudo isso que tá acontecendo, não vamos tocar nesses pontos, não vamos trabalhar com isso. Se for só deixado, essa criança, como que vai ser o futuro dela? Porque ela vai se desenvolver perante vários preconceitos, né, com muitas questões. Ou ela vai ser oprimida, ou ela vai ser opressora, ou ela vai ser passiva a tudo isso, ou ela vai ter uma empatia, não vai saber lidar.
Então, tudo é também de uma importância que é necessária que tenha uma assistência ali dentro, né? Que seja observado. E eu acho que uma pontuação importante sobre isso, e que às vezes é muito polêmico para as pessoas, é quando a gente fala de política dentro da escola. E aí, para a gente pensar, o que é política? Né? Muitas vezes as pessoas vão pensar em política e a primeira coisa que vai vir na cabeça é partido. Partido. Mas a política, ela tá muito além de um partido ou outro, né? A política... A gente tá fazendo política agora. E não tem nenhum partido. A gente tá fazendo uma política quando a gente sai na rua, quando a gente tá indo na padaria comprar um pão que seja. É política também. Não tem como a gente fugir da política. Então a gente também precisa ter esse olhar de que vivemos em uma sociedade, e infelizmente uma sociedade muito desigual, e que todas essas coisas elas precisam levar em consideração não nessa política de senso comum, mas nessa política de que a gente está formando pessoas que vão ainda mais, depois que saírem da escola, estarem envolvidas dentro desse processo. Né? Porque desde o começo a gente já tá, mas acho que quando a gente sai tem um peso maior, acho que por inúmeros fatores aí, mas acho que a gente precisa ter esse outro olhar da educação, da política e de como todas essas coisas elas estão juntas também, né? Sim. Formar ser humanos, né? É assim, vocês com este projeto estão ajudando a formar ser humanos, né? Sim. E formar ser humanos sem preconceito, sem racismo, sem homofobia, sem um monte de coisa que a má política diz que não, que a escola está errada e que lá tem pessoas que influenciam mal nas crianças. Só que tem uma coisa. Todos que dizem isso mal vão lá conversar com os professores para saber como que está a criança na escola. Não é isso? Demais, Sim. demais. Sim. A galera não procura se aprofundar em todas essas questões, né? Acho que é muito mais fácil a gente falar de qualquer forma sobre algo que a gente não conhece do que ir lá, ir atrás, pesquisar, conhecer dá trabalho. Né? Conhecer dá trabalho. Dá trabalho se aprofundar, conhecer, porque daí demanda, né? O tempo. É mais fácil simplesmente trazer uma crítica sem um fundamento, né? sem fundamento e argumento, do que conhecer e se embasar, né, no que realmente está sendo falado, no que realmente está sendo proposto, no que realmente está acontecendo. Sim, certo. Infelizmente, assim, faço até uma correção, e aí digo infelizmente porque eu acho que a gente está numa tentativa de formar crianças sem preconceito, né? Porque, infelizmente, a gente ainda tem pouco tempo com elas dentro do projeto. E a gente sabe que, além da gente, tem uma porrada de outras pessoas que estão envolvidas com as crianças também. Então, quando a Cristal traz sobre toda essa questão de não só da educação infantil, vem bastante nisso também, né? A gente tem esse trabalho com a criança, mas se a gente ficar só na criança, esse trabalho ele não vai ser efetivo. Porque a gente tem que também trazer acho que aí... A nível social. A nível social, para outras pessoas. Né? Porque sei lá, utilizando um exemplo mega rápido que me vem aqui, mas se uma criança está agredindo outra dentro da escola, precisa ser investigado o porquê disso. Né? Muitas vezes a gente acaba até culpabilizando a própria criança por qualquer ação que ela vá fazer nesse sentido de afetar o outro dentro da escola,
mas a gente esquece que atrás dela existem outras pessoas também. Então, se a gente não trabalha também com essas raízes, o nosso trabalho com a criança vai por água abaixo mesmo, né? Sim. A psicoeducação, ela é muito importante, né? Sim. Tipo, os fundamentos, olhar a nível social, a nível de comunidade, a nível estrutural mesmo, a nível de... Foi bacana, por exemplo, a gente ter conseguido o espaço do CRAS, que abriu as portas pra gente, porque ali dentro a gente tem o acesso, né, à comunidade, que é onde a maioria, né, talvez, dos pais, dos responsáveis, né, possam estar... a gente possa acessar com as oficinas, com as dinâmicas, que elas visam justamente, essas dinâmicas, né, elas vão visar justamente esse acolhimento, primeiro, desses sujeitos, né, e trazer essa conscientização, né, do que é viver em sociedade, né, porque como dizia Augusto Boal, né, os jogos, né, eles são feitos para as pessoas, não as pessoas para os jogos. Então, a gente adapta para que todo mundo consiga ali participar e, de certa forma, se conscientizar. Consiga ser um processo que não seja invasivo para ninguém, mas que seja a nível de que tenha sim um impacto, não invada, mas que possa impactar. Sim, né? Exato. Então é assim, ó, na realidade tem que ter muito apoio, porque vocês estão muito bem intencionados, com certeza, só que é um projeto muito grande. Na realidade é um imenso projeto. E eu acho que isso teria que ser implantado como exemplo nacional em toda a nossa cidade. O que vocês acham? Demais. Acho que o principal, assim, é toda essa questão que a gente traz, né? De repensar a educação. De repensar não só a educação, mas a arte também. E todos esses meios que esses dois campos eles estão presentes. E que a gente está presente em todos eles também, né? Então, quando a gente até estava escrevendo a bio e aí depois a gente conversando, acho que educação moderna é um dos termos assim que mais se aproximam da nossa proposta em si, né? Sim. Porque sai dessa coisa tradicional, sai dessa educação bancária que a gente infelizmente ainda tem hoje, e entra nesse lugar da afetividade mesmo. E aí quando a gente traz afetividade, acho que para muitas pessoas podem acabar parecendo que nossa, a gente vai ser aquele amigozão, a gente vai sair com o aluno, não sei o que lá. Mas não, é pra gente criar um lugar que seja aberto para que esse conhecimento ele possa ser construído, para que essas vivências elas possam ser organizadas dentro desse grupo e que seja da melhor forma possível. Eu acho que o afeto ele move também, né? E aí quando o afeto move, automaticamente esse conhecimento, essa experiência e toda essa vivência ela acaba vindo atrás também, né? Ótimo. Queridos, estamos chegando ao fim. E desde já eu agradeço vocês e muito. E eu repito, a grandeza desse projeto ela tem que ser implantada no município e não numa escola ou num bairro. E não só em um CRAS. Sim. A verdade é essa. Tá certo? Certo. Obrigado vocês. A gente que agradece, Michel. Muito obrigado. Pelo espaço, pela parceria, né? E que gratidão imensa. Sim, e vai vir muitas outras, nós vamos fazer outras lives. E quem dera um dia eu fazer uma live com a palestra de vocês para várias pessoas, professoras, diretores e diretoras
de como fazer no nosso município, para que seja exemplo para implantar a nível nacional. Sim, Obrigado vocês. Eu vou, é, queridos. Ok. Agradece. Tchau, 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 tchau. Ficam com Boa Deus. Até breve. Aham. Olha aí, que lindo, gente. Vejam vocês. Alfabetizarte. E esse é justamente o nosso Insta também, né? @alfabetizarte. Só entrar Opa. lá, a gente vai ter bastante conteúdo, a gente vai estar compartilhando bem toda essa nossa caminhada que está sendo construída. Como é o Insta mesmo? @alfabetizarte no Instagram. E a Ótimo. gente vai estar compartilhando, a gente compartilha. A gente já compartilhou algumas coisas, né, sobre o projeto, sobre justiça restaurativa, comunicação não violenta, sobre as modalidades que vão ser trabalhadas ao longo do ano, né, sobre leitura de obras, né, Sim. que já tem alguns conteúdos e a gente vai estar compartilhando vários conteúdos de tudo que vai estar acontecendo, tudo que vai estar rolando, né, ao longo desse ano, aí em parceria, né, com a Polo Engenharia, a Santos Dumont, com o apoio da Prefeitura Municipal e Cogumelo Brindes. Cogumelo Brindes, Agro-Rações, Uai, e da nossa querida Seca Tá Vendo, que tá aí desde sempre, né? E da maravilhosa coordenação do CRAS também, Sim, que super sim. abriu aí esse espaço pra gente também. E da Secretaria Municipal de Cultura. Isso. Da Secretaria Municipal de Cultura. Ok. Tchau, tchau. Gratidão. Gratidão. Um beijo.